Vamos começar aqui falando um pouquinho agora, acho que eu posso começar o áudio, tá? Eh, Bem, continuando aí agora aquela nossa análise, muita gente está perguntando sobre a ditadura militar naquela época, né? Então, vamos, eu quero falar para vocês, né? Como sempre, não esgotando o assunto e não sendo conhecedor de todo o assunto, principalmente um tema muito complicado, né? Eu vou deixar para vocês aqui um pequeno relato do que eu acho, do que eu estudei, do que eu vi sobre o tão chamado, que as pessoas tanto temem, aí, a invasão de 64 do Exército. Então é o seguinte, gente, vamos aqui com as explicações, né? Naquela época, com a renúncia de Jânio, que era o atual presidente, assumiu Jean Goulart, né? Então, como ele assumiu, nessa época já existia bagunça, né? Já existiam algumas greves, alguns atos terroristas, né? O caos generalizado por falta de alimentos. Isso é o que está acontecendo hoje no nosso Brasil, né? Você viu a renúncia da Dilma, tá? Entrou aí o vice-presidente, o Temer, tá? E aí o que que aconteceu? O caos e a desordem, né? E aí virou bagunça, né? Virou, cada um queria fazer o que dava na telha, cada um fazia o que queria, o Brasil, né, virou uma verdadeira desordem. Então aí foi quando o exército foi tomar conta dessa posição, dessa bagunça, né? Para você ter uma ideia, naquela época, o movimento social era visto como socialista, né? Qualquer movimento era visto como socialista, né? As ligas camponesas assustavam a burguesia, os latifundiários. Além disso, o presidente João Goulart comprou uma briga com as multinacionais, né? Anunciar as reformas à base, né? É, Queria a diminuição das remessas dos lucros das multinacionais, né? Então, ou seja, isso mexeu diretamente com alguns interesses das empresas americanas, principalmente com o governo americano, né? Onde os Estados Unidos passou a apoiar o golpe que é chamado aqui o golpe de Estado, né? Inclusive dispôs até de força-tarefa. Isso só acontece quando tem interesse de alguém. Você quer ver os Estados Unidos colocar os exércitos dele para tirar esse governo corrupto daí que está? É quando a gente começa a tocar no bolso dos Estados Unidos. Mas enquanto isso não acontecer, o que vai acontecer? A gente vai estar desse jeitinho que tá aí, né? Os pequenos empresários locais brigando para ter mais lucros, o governo tirando daqui e mandando para fora, tá? Então, com a bagunça que se instaurou antes, com o caos que se instaurou antes, né? Para você ter uma ideia, o João Goulart, ele tinha assim já uma característica de comunista, né? E para quem sabe, o João Goulart era genro de Brizola. Você está entendendo? Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar, né? Então, gente, não tem esse negócio de que pancadaria, não tem esse negócio de morte, de repressão. Agora, você imagina uma coisa, por exemplo, o marido de Dilma Rousseff, na época, tentou um atentado contra o plenário com um avião. Alguém sabe disso? Quantas vezes a Dilma foi presa por assalto, extorsão, assalto mal armada? Olha a ficha dela. Vocês estão entendendo? É muito fácil as pessoas falarem e esquecer. Ah, não, vamos viver uma ditadura. Gente, o tempo é outro. A tecnologia é outra. A própria Constituição defende a nação brasileira. É nós que decidimos quem entra e quem fica, quem sai. Quem fica e quem sai, quem decide é o povo brasileiro. Só que o povo brasileiro, nesse exato momento, está sendo comprado por esses imperadores do mal que está aí dentro. Esse governo fascista que está aí dentro, mentiroso. Eles não querem perder. Se vocês derem conta, a intervenção de 64 aconteceu depois da saída, da renúncia de Jânio, com a entrada do vice-presidente, que tornou-se um caos, que virou, que estabeleceu a bagunça dentro do nosso país, entendeu? Se você ouvir relatos de pessoas que tem no YouTube, tem muitas histórias no YouTube, não havia tiros, não havia guerra, entendeu? Não havia nada disso.
O que existia na realidade era uma intensificação nas vigilâncias noturnas. As pessoas sim tinham controle. Mas eu tenho um ditado comigo que eu sempre levo o seguinte: olha, a sociedade que não tem limite, ela auto se extingue. Era proibido criança menor de ficar na rua. 16 anos na rua, tá fazendo o que na rua aqui? Você tem alguma coisa a fazer na rua? Você trabalha? Não, então você é recolhido para prestar depoimento. Por que você está aqui? Mas a pessoa ia para lá, não tomava pancada na cabeça, morria, matava. Não. Era para ser disciplinado. É para ser disciplinado. Você acha que o nosso país não precisa de disciplina, não? Você acha que temos que viver nessa balbúrdia que está aí? Você acha as escolas sendo colocar ideologia de gênero numa criança de 7 anos? É isso que vocês querem? É isso? Se vocês não querem a intervenção militar agora, é porque são bandidos como eles e apoia a bandidagem. Porque quem é a favor da intervenção militar para assegurar o nosso Estado de Direito democrático do nosso país, fica a favor da intervenção militar. Agora, quem não é, vai continuar nisso. Não houve baderna, não houve briga, não houve pancadaria, não houve morte. Os artistas eram respeitados como tal. Agora, é claro, se eu vou me levantar contra um sistema, eu tenho que me defender. A prova contundente disso é que a gente está se levantando contra um sistema anarquista que tem aí dentro do governo brasileiro e ele está se defendendo. E ele está se defendendo da maneira que ele pode, comprando as pessoas. Continua o áudio.